Poucos grupos cristãos despertam tanta controvérsia quanto os adventistas do sétimo dia. Desde sua origem no século XIX, essa igreja tem sido alvo de críticas, mal-entendidos e até zombarias. Alguns o chamam de seita, outros questionam sua doutrina, mas, por trás dos ataques e das acusações, existe uma realidade que muitos críticos preferem ignorar e que poucos têm coragem de admitir em voz alta. Este vídeo não é uma defesa cega, é uma exposição clara e direta das verdades que incomodam, das convicções que desafiam o pensamento religioso comum e das atitudes que colocam os adventistas sob constante julgamento, não porque estão errados, mas justamente porque permanecem firmes onde tantos outros recuaram. Se você valoriza conteúdos sérios como este, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe seu like e comente sua opinião no final do vídeo. Se desejar apoiar esse trabalho de forma mais direta, considere usar o botão "Valeu demais" ou o Super Chat. Agora sim, vamos ao que realmente incomoda os críticos. Primeira, fidelidade total à Bíblia. Em um cenário onde muitas denominações acabam se apoiando em tradições humanas ou decisões conciliares, os adventistas do sétimo dia se destacam por uma fidelidade intransigente à Bíblia. Essa fidelidade não é teórica, é prática, molda todas as crenças, práticas e até a forma de vida dos seus membros. Eles rejeitam qualquer doutrina que não esteja claramente fundamentada nas Escrituras. Isso inclui a guarda do domingo, defendida por tradição, mas sem base bíblica explícita, e também a crença popular de que os mortos estão conscientes no céu ou no inferno. Para os adventistas, o estado dos mortos é de inconsciência, como um sono até a volta de Cristo, uma visão diretamente extraída de textos como Eclesiastes 9:5 e João 11:11. Outro exemplo é o juízo investigativo, baseado em Daniel 8:14, e no serviço do santuário descrito no Antigo Testamento. Embora esse tema seja frequentemente mal interpretado por críticos, ele mostra a seriedade com que os adventistas encaram a justiça de Deus e a preparação para o retorno de Cristo. Essa postura incomoda justamente porque não se curva às conveniências culturais ou doutrinárias da maioria. A segunda perseguição silenciosa. Embora preguem o amor ao próximo e a obediência pacífica a Deus, os adventistas do sétimo dia enfrentam um tipo peculiar de perseguição, não com armas ou prisões, mas com rótulos, desprezo e marginalização teológica. São frequentemente chamados de seita, apenas por discordarem de doutrinas populares como a imortalidade da alma ou a guarda do domingo. Esse desprezo não vem de fora do cristianismo, mas de dentro dele. Muitos líderes e membros de outras igrejas zombam de suas crenças, minimizam seus argumentos e se recusam a dialogar com seriedade. O fato de guardarem o sábado, mesmo em contextos seculares ou hostis, é visto como fanatismo por alguns. Além disso, sua presença discreta, porém firme, em escolas, hospitais e instituições missionárias, acaba sendo ignorada ou subestimada. O preconceito contra suas convicções revela uma espécie de incômodo coletivo. O incômodo de ver um grupo que não busca popularidade, mas sim fidelidade. Apesar disso, os adventistas não respondem com ataques. Continuam pregando com respeito e mansidão, como ensinado em 1 Pedro 3,15, suportando calúnias com fé e dignidade. Essa postura revela o abismo entre o discurso de tolerância de muitos grupos religiosos e sua real incapacidade de conviver com quem vive de forma distinta. Terceira, profecias consistentes. Um dos aspectos mais ignorados e ao mesmo tempo mais incômodos para os críticos é a forma como as profecias interpretadas pelos adventistas têm se mostrado relevantes ao longo do tempo. Desde o século XIX,
Eles têm anunciado temas como a união entre igreja e Estado, a imposição de leis religiosas e uma crescente intolerância contra os que não seguem a maioria. A mensagem das 3 advertências de Apocalipse 14 sobre a besta, sua imagem e a marca é central na teologia adventista. Ainda que muitos achem radical, ela vem ganhando força diante de eventos globais que apontam para uma crescente padronização da adoração e do controle ideológico. Os adventistas não fazem previsões sensacionalistas, mas oferecem uma interpretação bíblica consistente que convida à reflexão. Além disso, a profecia dos 2.300 dias de Daniel 8:14 e o conceito do juízo investigativo trouxeram luz sobre a obra atual de Cristo no santuário celestial. Um ensino que conecta o plano da salvação com a responsabilidade humana. Trata-se de uma mensagem que não agrada ao senso comum, mas que permanece biblicamente fundamentada. Críticos evitam discutir essas profecias porque reconhecê-las seria admitir que um movimento considerado marginal há séculos esteve certo o tempo todo. Isso fere o orgulho teológico de muitos e levanta perguntas que poucos estão dispostos a enfrentar com honestidade. Quarto, respeito à liberdade religiosa. Num tempo em que muitos grupos religiosos ainda tentam impor sua visão por meio de política, pressão social ou alianças institucionais, os adventistas do 7º dia se posicionam com firmeza a favor da liberdade de consciência. Eles não apenas querem liberdade para crer, mas também defendem que outros tenham essa mesma liberdade, inclusive para discordar deles. Esse princípio remonta ao século XIX, quando pioneiros adventistas foram presos por recusarem-se a trabalhar no sábado. Em vez de se vitimizarem, eles criaram iniciativas em defesa da liberdade religiosa, como a fundação da IRLA, International Religious Liberty Association, que atua até hoje junto à ONU e outros organismos globais. Em Apocalipse 13, os adventistas enxergam um alerta contra qualquer sistema que force a adoração ou viole a consciência individual. Por isso, mesmo ao alertarem contra a união entre igreja e Estado, não pregam violência ou intolerância. Defendem que a fé deve ser sempre fruto de escolha livre. A esse respeito é raro no cenário religioso atual. E por não imporem sua fé nem manipularem governos para fazer valer suas doutrinas, os adventistas se tornam um incômodo exemplo de que é possível ser firme sem ser autoritário, algo que desarma os argumentos de quem os acusa de fanatismo. 5. Não negociam princípios. Enquanto muitas igrejas modernas tentam se adaptar à cultura para atrair mais fiéis, suavizando doutrinas, mudando liturgias ou reescrevendo interpretações, os adventistas permanecem firmes em princípios bíblicos imutáveis. Essa firmeza os torna alvo de críticas, mas também é um sinal de sua integridade doutrinária. Doutrinas como o sábado, o batismo por imersão, a alimentação saudável e a mensagem dos 3 anjos não foram alteradas com o passar dos séculos. Mesmo com pressão social, acadêmica ou política, a Igreja se recusa a diluir suas convicções. Eles entendem que a verdade bíblica não deve ser moldada conforme a aceitação do público. Essa postura os distancia de movimentos religiosos que mudam de acordo com a moda ou os ventos da cultura. Ao invés disso, mantêm-se fiéis a textos como Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. A verdade não envelhece, ela se sustenta. Para muitos, isso soa como rigidez, mas na prática é um sinal de que a Igreja prefere desagradar ao mundo, atrair sua consciência. E isso incomoda, principalmente aqueles que cederam à tentação de agradar às massas em vez de obedecer à palavra. 6. Estrutura doutrinária sólida. O sistema de crenças adventista é notavelmente bem estruturado.
Cada doutrina se conecta com outra, formando uma teologia interligada e clara. O sábado se liga à criação e à lei moral. O santuário terrestre aponta para o ministério celestial de Cristo. A morte, como sono, prepara o caminho para a ressurreição literal. E tudo converge para a volta de Jesus. Não se trata apenas de repetir textos bíblicos isolados, mas de construir uma visão completa das Escrituras, como ensinado em Isaías 28:10, porque é mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Essa abordagem sistemática impede contradições internas e permite que a mensagem tenha profundidade e unidade. Essa solidez doutrinária confere segurança aos membros e consistência à pregação. Ao contrário de grupos cuja teologia depende de líderes carismáticos ou modismos teológicos, os adventistas constroem seu entendimento com base em longa pesquisa bíblica, oração e comparação rigorosa entre textos. É justamente essa firmeza, onde tudo se encaixa e faz sentido biblicamente, que incomoda os críticos, porque ela revela que é possível sim ter uma fé racional, sólida e baseada na Escritura, sem depender de tradições humanas ou interpretações subjetivas. O que os críticos não querem admitir sobre os adventistas não é um segredo místico nem uma teoria conspiratória. É simplesmente a verdade, que existe um povo que ainda leva a Bíblia a sério, que se recusa a negociar princípios, que respeita a liberdade dos outros enquanto mantém firme a própria fé e que carrega uma mensagem profética que muitos preferem ignorar, porque ela os confronta. A crítica não os cala, a zombaria não os enfraquece, a rejeição não os impede, porque sua convicção não está na aprovação humana, mas na palavra de Deus. Se este vídeo te ajudou a enxergar os adventistas do sétimo dia com outros olhos, não saia sem deixar seu like, comentar sua opinião e compartilhar com alguém que precisa ouvir essas verdades. Sua participação é essencial para que essa mensagem alcance ainda mais pessoas. E se você quiser apoiar esse projeto de forma direta, o botão Valeu Demais está aí para isso. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.